que acontece quando um homem poderoso pensa que é dono de você? Quando ele diz ao mundo que você não é nada sem ele. Para a Ara. Abandonar o casamento foi um ato de sobrevivência. Seu marido, Mark, riu. Ele se gabou para os amigos. Deem uma semana a ela. Ela virá rastejando. De volta, implorando. Ele tinha certeza de que a havia quebrado. O que ele não sabia era que ela estava grávida. E ele nunca imaginou que apenas algumas horas depois de sua ostentação arrogante, um recluso, bilionário, um homem com seu próprio passado oculto, a encontraria em seu momento mais sombrio. Momento e fazer uma oferta que mudaria tudo. Paris, o lustre de cristal do. A gala anual da Boston Charity Foundation iluminou a elite da cidade. De fora, Arya Callahan era um retrato perfeito do sucesso, seu braço. Ligada ao marido, Mark Callahan. Ele era um homem esculpido na ambição e privilégio, um sócio sênior de uma empresa de private equity que usava seu sucesso como um terno sob medida. Ara, em um vestido safira profundo que combinava com seus olhos, sorriu. Sorriso que ela havia praticado por anos. Um sorriso que não os alcançou. Por dentro ela sentia-se como um fantasma assombrando a própria vida. Cada conversa era uma performance. Cada risada era uma nota cuidadosamente calibrada. Mark estava em seu elemento, dominando a cena. Sua voz era um barítono confiante que cortava a conversa educada. É por isso que o mercado é volátil, mas, em última análise, previsível. Ele estava dizendo a um círculo de admiradores. Você só precisa. Sabe como jogar o jogo. É uma questão de coragem. Ele apertou o braço de Ara, gesto proprietário disfarçado de afeto. Minha esposa, a Ara, ela é uma arquiteta. Ou melhor, ela desistiu de tudo por um projeto mais importante. Uma onda de riso educado. O sorriso de Ar se estreitou. Ela tinha sido uma estrela em ascensão em sua empresa, elogiada por seus designs inovadores e sustentáveis. Mark chamou sua ambição de fofa no início, depois de perturbadora e finalmente desnecessário. Ele a convenceu de que sua carreira era a que importava, que o papel dela era para ser a anfitriã perfeita, o belo acessório que provou que sua vida era tão bem administrado quanto seu portfólio. Mais tarde, perto das mesas de leilão silencioso, ela ouviu um fragmento de conversa de sua suposta melhor amiga, Clara Ara, falando com outra mulher. Ela parece cansada, sussurrou Clara Ara. Mark diz que ela tem estado difícil ultimamente. Tão emocionante. As palavras foram um tapa-frio. A narrativa de Mark. Ele tinha sido semeando isso por meses, retratando-a como instável, seu desespero silencioso emoldurado, como desequilíbrio hormonal. Ele estava isolando uma amiga de cada vez, garantindo que, se ela gritasse, ninguém ouviria. A gota d'água não veio com um estrondo, mas com um brinde. Um cliente em potencial, um homem chamado Sr. Abernatia, ergueu seu copo para Mark Callahan, um homem que tem tudo, uma carreira brilhante e uma linda esposa devotada. Diga-me, Mark, qual é o seu segredo? Mark sorriu, seu ego inchando para preencha o espaço. Ele se inclinou conspiratoriamente. O segredo? Você tem que ser o sol o céu dela. Sem você, o mundo dela fica escuro. Não é mesmo, querida? Ele olhou para Ara, seus olhos brilhando em desafio. A sala esperava por seu lindo aceno, mas algo dentro dela. Uma longa e dormente lasca de aço. Recusada. Ela simplesmente o encarou, com uma expressão indecifrável. Por um instante. Segundo, sua máscara polida caiu. Ela viu um lampejo de pânico, de fúria em seu insubordinação. Ele se recuperou rapidamente, rindo da situação. Ela está se fazendo de tímida. A viagem de carro para casa foi um inferno silencioso e sufocante. No momento em que a pesada porta de carvalho a casa de arenito de Beacon Hill fechou com um clique. A apresentação terminou. Que diabos foi isso? Ele sibilou, puxando seu gravata frouxa. Você me fez parecer um idiota. Você deveria interpretar o papel. Que papel, Mark?
A voz de Ara estava perigosamente baixa. A boneca adorável que não pensa em si mesma. Próprio. É a parte que pagou pelo seu vestido, por esta casa, por toda a sua vida. Ele rugiu, sua voz ecoando no foyer de mármore. Você não era nada. Diante de mim. Um desenhista glorificado em um cubículo. Eu te dei tudo. Você levou tudo. Ela sussurrou. A verdade disso aterrissando com a força de um golpe físico. Minha carreira, meus amigos, meu confiança. Ela olhou ao redor do espaço opulento e estéril. Não era uma casa. Era um palco. Uma gaiola dourada. Oh, isso é demais. Ele zombou, seguindo-a enquanto ela caminhava. Entorpecida em direção ao quarto principal. Você está ficando dramático de novo. É sua menstruação? Ela parou de costas para ele. Foi isso. A rejeição casual final de sua humanidade. Ela se virou. Seus olhos claros e frios. Não. Mark. Não é. Ela entrou no closet, um quarto maior que seu primeiro apartamento, e tirou uma única mala. Ela não empacotou as roupas de grife, nem as joias que ele havia comprado para ela, nem os grilhões de ouro. Ela empacotou as poucas coisas que eram verdadeiramente dela. Uma cópia desgastada da fonte, sua antiga. Cadernos de desenho cheios de desenhos. Uma foto emoldurada de seus falecidos pais. Mark, observou, com um sorriso irônico nos lábios. Ele se encostou no batente da porta, irradiando uma confiança incontestável. Isso é patético. Para onde você vai? De volta ao pequeno apartamento da sua irmã em Dorchester. Você vai durar uma semana, talvez 2, antes de perceber o erro que cometeu. Que você está fazendo? Ela fechou o zíper da mala e passou por ele sem dizer uma palavra. Ele agarrou o braço dela. Não se afaste. Eu deveria ter feito isso anos atrás, disse ela, puxando o braço para fora. O sorriso irônico se alargou em um sorriso de pura arrogância. Tudo bem, vá. Tenha seu pequeno birra. Mas você vai voltar. Você vai rastejar de volta. Você não tem nada sem mim. E você sabe disso. Sua mão estava na porta da frente quando ele desferiu o golpe final e mais cruel, autossuficiente para. Imaginou o público em sua cabeça. Vou contar a todos no clube que você teve um pequeno colapso. Eles vão entender. Quando voltar, com o rabo entre as pernas. Diremos apenas que você precisava de um pouco. Descanse. Ela saiu para a fria noite de Boston. A porta fechando atrás dela com um baque definitivo. Ela não. Olhar para trás. Ela chamou um táxi e deu ao motorista o endereço do mais barato, motel anônimo que ela conseguia imaginar nos arredores da cidade. No quarto estéril e descolorido do Starlight. Motor sob o letreiro de neon piscando. A Ara finalmente se deixou quebrar. Soluços. Atormentou seu corpo. Uma tempestade de tristeza pelos anos que ela perdeu e terror pelos futuro que ela não conseguia ver. O dinheiro dela estava em uma conta conjunta que ele controlava. Ela tinha menos de $300 na bolsa. Ele estava certo. Ela não tinha nada. Então ela lembrava o cansaço, a náusea recente que ela atribuía ao estresse. O período, que ele mencionou tão insensivelmente, estava 6 semanas atrasado. Com as mãos trêmulas, ela enfiou a mão na bolsa e tirou a sacola de emergência da farmácia que havia comprado no caminho, não para pílulas, mas para um teste de gravidez. Ela sentou-se na beira da banheira suja, esperando os 3 minutos mais longos da sua vida. E lá estava. 2 austeros. Linhas rosa implacáveis. Grávida. Uma onda de puro terror a invadiu. Seguido por outra coisa. Algo feroz e uma resolução inesperada. Isto não era mais apenas sobre ela. Ela não estava apenas se salvando. Ela estava salvando seu filho. Mark nunca teria esse filho. Ele não a transformaria. Filho ou filha em outro suporte em sua vida perfeita. A ostentação ecoou em seu orelhas. Ela vai rastejar de volta. Nunca. Ela sussurrou para o quarto vazio, uma mão protetoramente em sua barriga ainda lisa. Nunca. Ela se sentiu completamente, terrivelmente
Sozinha. Mas enquanto olhava para as duas linhas rosa, ela percebeu que não estava. O próximo. 24 horas foram um borrão de café barato e medo. O motor Starlight era sinfonia de miséria. O gemido dos caminhões na rodovia próxima. O som abafado. Discussões na sala ao lado. O zumbido constante do antigo ar-condicionado. A Ara sentou-se na cama irregular, com um bloco de desenho aberto no colo, mas com as mãos. Não se moveria. A centelha criativa que uma vez a definiu parecia distante. Memória, extinta por anos de desprezo casual de Mark. Ela a chamou Irmã Maia, uma assistente social impetuosa que nunca gostou de Mark. O alívio na mente de Ma. A voz era palpável. Oh, Eli, finalmente, Maia suspirou. Estou indo. Para te pegar. Você pode ficar comigo. Nós vamos resolver isso. Mas a ideia de sobrecarregar Maia, de me espremer em seu minúsculo apartamento de um quarto com um bebê a caminho, cheio de uma nova onda de vergonha. Mark tinha arquitetado isso. Ele tinha sistematicamente desmantelado o apoio dela. Sistemas até que ele fosse o único que restasse de pé, o único provedor, o ditador benevolente. Rastejar de volta para ele seria uma rendição. Rastejar até sua irmã parecia como um tipo diferente de derrota. Ela estava olhando para o teto manchado de água, traçando as rachaduras e imaginando-as como falhas em sua própria vida quando seu telefone vibrou. Era um número que ela não conhecia. Reconhecer com um código de área minimalista e elegante que ela vagamente associou. Negócios internacionais. Provavelmente um número errado. Ela ignorou. Ela tocou. Novamente e uma terceira vez um nó gelado de pavor se formou em seu estômago. Foi Mark. Ele deve ter comprado um celular descartável para assediá-la, para cansá-la. Ela se escondeu, atendendo, pronta para desligar imediatamente. Olá, disse ela. Sua voz revelando um leve tremor. Houve uma pausa e então uma voz baixa e calmo, com um leve sotaque europeu, impossível de identificar. Não era Mark. Sou eu. Falando com Mara Vance. O uso de seu nome de solteira foi um choque. Ninguém tinha. Chamei ela assim há 6 anos. Quem é? Meu nome é Julian Deu. Perdoe a intromissão. Eu entendo que este pode ser um momento difícil. O nome me chamou a atenção. Sino distante. Devo Deu Capital, uma empresa global. Empresa de investimentos conhecida por seu sucesso quase mítico e seu caráter recluso. Fundador enigmático. Um homem que ocasionalmente aparecia nas páginas de finanças, mas nunca nas colunas sociais. Ele era uma lenda, um fantasma na máquina das finanças globais. Ela o vira uma vez. Anos atrás, quando ela assistiu a uma palestra sobre desenvolvimento urbano sustentável, onde ele foi um palestrante convidado surpresa. Ele tinha falado com uma intensidade silenciosa que cativou todo o auditório. O senhor. Eu não entendo. Como você conseguiu esse número? Eu tenho recursos. Pessoas, disse ele simplesmente, sem nenhum pingo de arrogância. Era uma constatação. Eu estava na festa ontem à noite. Acontece que observei sua partida. O rosto de Ara queimou de humilhação. Ele tinha visto o cisma público silencioso. A expressão no rosto de Mark. A fuga dela. Entendo. Senhora Vance. Ele continuou, seu tom, mantendo-se perfeitamente equilibrado e profissional. Há vários anos, antes do seu casamento, você apresentou uma proposta para um concurso para o projeto do novo Lige International em Estrasburgo. Um projeto que minha fundação estava financiando. Ela se lembrava vividamente. Era o projeto da sua paixão, um design que ela havia criado. Sua alma. Uma escola construída em torno de um átrio central iluminado pelo sol, usando madeira recuperada, aquecimento a lenha e geotérmico. Um edifício feito para respirar, para nutrir. Ela foi finalista, mas retirou sua inscrição após Mark a ter proposto. Ele disse a ela que era hora de se concentrar em seus futuro. Sim, eu me lembro, disse ela, com a voz rouca de uma dor repentina e aguda. Pela mulher que ela tinha sido. Sempre acreditei que era o design superior. Julian Devo disse que era.
Inovador, humano e elegante. Foi um crime. Nunca foi construído. Lágrimas. Olhos picados. Ouvir seu trabalho há muito enterrado, falado com tanto respeito. Por um homem de sua estatura era inquietante. Era água em terra seca. Obrigado. Você. Ela conseguiu sussurrar. Não estou ligando para um simples elogio, Sra. Vance, disse ele. Estou ligando com proposição. Estou ciente da sua situação. Pelo menos os traços gerais de isso. Conheço um homem como Mark Callahan. Seu ego é sua moeda principal. Ele não vai deixar você ir facilmente, e ele garantirá que você não tenha para onde ir. Ela não conseguia falar. Ele tinha acabado de articular a frase dela. Medo mais profundo com precisão arrepiante. Estou voando para Paris esta noite de Aeroporto Logan, disse ele. Meu avião parte em 3 horas. Tenho uma vaga. Apartamento no 6º arrondissement com vista para o Jardim do Luxembourg. É tranquilo, privado e seu pelo tempo que precisar. Sem estipulações. Sem expectativas. Considere isso uma irmandade, uma chance de respirar, uma chance de retomar. Um lápis novamente. A oferta era tão absurda, tão completamente fora do meu alcance. De possibilidade que ela quase riu. Um bilionário que ela nunca conheceu era oferecendo-lhe um santuário em Paris porque gostou de um desenho que ela havia feito 7 anos atrás. Parecia o enredo de um conto de fadas, ou mais provavelmente, armadilha sofisticada e cruel. Por quê? Ela perguntou, a única palavra abrangendo tudo. De sua suspeita e descrença. Por que você faria isso? Houve uma pausa mais longa na linha desta vez. Quando? Ele falou novamente. Sua voz estava diferente, mais suave. Menos o titã da indústria, mais humano. Digamos que tem uma profunda aversão por potencial desperdiçado, disse ele. E uma aversão ainda mais profunda por homens que confundir posse com parceria. Seu marido se gabou publicamente ontem à noite de que você voltaria rastejando. Proporções monumentais. Quem era esse homem? Quais eram seus verdadeiros motivos? Ela era uma mulher grávida, vulnerável e sozinha, entrando no carro de um estranho, voando para um país estrangeiro por capricho. Era uma loucura. Mas qual era a alternativa? O sofá de Maia, os olhares de pena, a inevitável batalha legal com Mark, onde ele usaria seu exército de advogados para pintá-la como uma mulher de ouro instável e imprópria. Escavador e tentar levar seu filho. Ele a transformaria em pó. Julian Devos. A oferta era um salto para o desconhecido, um salto de um penhasco. Mas ficar parecia sendo lentamente e metodicamente enterrado vivo. Ele sabia da ostentação de Mark. Ele estava oferecendo um contra-ataque direto em um jogo que ela nem sabia que estava sendo jogado. Não se tratava de resgatar uma donzela. Parecia estratégico. Parecia que ele estava apoiando o azarão em uma luta que ele queria ver vencido. Ela olhou para sua única mala, para seu bloco de desenho, para seu reflexo na tela escura da televisão. Uma mulher pálida e assustada com uma universo de luta que restava em seus olhos. Ela tinha 30 minutos para decidir. Ela se levantou. Uma nova energia percorrendo-a. O medo ainda estava lá. Uma corrente fria por baixo. A superfície, mas agora estava acompanhada por um lampejo de esperança selvagem e aterrorizante. Ela alisou as roupas, respirou fundo e pegou a mala. Ela estava farta de gaiolas. Douradas ou sujas, a gaiola ainda era uma gaiola. Ela daria o salto. Os 30 minutos pareceram uma eternidade, e um único batimento cardíaco. Ara estava parada na porta do seu quarto de motel, espiando pela fresta das cortinas. O estacionamento era extensão desolada de asfalto rachado pontilhada de carros enferrujados e uma única rua transbordando. Lixeira. O letreiro de neon com luzes estelares chiou e estalou, lançando um som doentio. Brilho rosa. Este era o fim patético da estrada que Mark imaginara para ela. Então, exatamente na hora, um carro entrou no estacionamento. Ele se movia com um fluido silencioso.
Graça que era totalmente estranha ao ambiente. Um Audi A8 preto, seu. Janelas escurecidas até a obsidiana impenetrável. Não parecia um carro. Parecia um pedaço da noite que se desprendeu e parou. Parou no meio-fio, com o motor e zumbido quase imperceptível. Era isso. O momento da escolha se tornou realidade. Dela. Coração batia forte contra suas costelas. Ela poderia ficar, ligar para Maia e escolher o caminho difícil conhecido. Ou ela poderia sair por aquela porta para um futuro que era um vazio completo e aterrorizante, uma alternativa ao engatinhar. Ara pegou deu uma última olhada no quarto miserável que fora seu santuário e sua prisão por um dia, e saiu. O ar da noite estava úmido e cheirava a fumaça de escapamento. Ao se aproximar do carro, a porta traseira abriu suavemente por dentro. Um homem em um terno escuro simples com um chapéu de motorista. O boné estava parado perto da porta aberta. Ele era mais velho e tinha um rosto gentil e envelhecido. Senhorita Vance, ele perguntou, sua voz suave com prometido sotaque francês. Eu sou Jean-Pierre, ela assentiu, incapaz de falar. Ele pegou sua única mala a mão dela como se não pesasse nada e colocou-a cuidadosamente no porta-malas. Ele segurou a porta para ela e ela deslizou para o banco de trás. A transição foi chocante. O mundo lá fora era barulho e sujeira. Lá dentro havia silêncio absoluto e o ar fresco com cheiro de couro. A porta fechou com um baque suave e satisfatório, isolando-a de sua antiga vida. O carro partiu tão suavemente quanto chegou, deixando o motor Starlight ligado e sua placa piscando para trás no espelho retrovisor. Eles dirigiram em silêncio, como prometido. Jean-Pierre navegou pelo o trânsito de Boston com uma competência sem pressa. Ara observou as luzes familiares da cidade passarem pela janela, mas pareciam cenas da vida de outra pessoa. Os grandes brownstones de Beacon Hill, as torres brilhantes do distrito financeiro onde Mark comandava a corte. De repente, tudo parecia estranho para ela. Ela era uma observadora, um fantasma de passagem. Eles não foram para o terminal principal do aeroporto Logan. Jean-Pierre os levou até um campo de aviação privado do outro lado das pistas. Um lugar de eficiência silenciosa para a elite mundial. Ele parou diretamente ao lado de um elegante Gulfstream G650. Sua fuselagem branca brilhando sob o holofotes. O logotipo da Devo Capital, um D estilizado que parecia um pássaro em voo, estava estampado na cauda. As escadas do jato estavam abaixadas, uma luz amarela suave, saindo pela porta aberta da cabine. Julian Deu não estava lá. Uma comissária de bordo em um elegante uniforme azul marinho cumprimentou-a no topo da escada. Bem-vinda a bordo, senhorita Vance. O senhor Devo está terminando uma ligação. Ele se juntará a vocês em breve. Posso te oferecer algo para beber? Água? Champanhe? Só água. Por favor, Elara disse, sua voz quase um sussurro. O interior do avião estava menos como uma aeronave e mais como um apartamento minimalista de luxo. Cor creme. Assentos de couro, madeira escura polida, iluminação indireta suave. Havia apenas 8 assentos na espaçosa cabine. Ela escolheu um perto de uma janela e afundou no couro amanteigado. A comissária de bordo voltou com uma garrafa de Evian e um copo de cristal. Poucos minutos depois, Julian Devo embarcou. Ele era mais alto do que ela se lembrava da palestra, vestido com um cinza simples e perfeitamente ajustado, terno sem gravata. Seus cabelos escuros tinham fios prateados nas têmporas, e seu rosto era todo ângulos agudos e olhos inteligentes e atentos. Ele não exalam o poder performático estrondoso de Mark. O seu era um homem tranquilo e contido. Autoridade estava na maneira como ele se movia, na economia de seus gestos. Senhorita Vance, disse ele, oferecendo um pequeno e educado aceno de cabeça. Ele não se ofereceu para apertar a mão dela, um gesto pelo qual ela era grata. Mantinha uma distância profissional. Obrigada por confiar em mim.
Não sei se é confiança ou desespero, disse ela. Respondeu honestamente, surpresa com sua própria doença. Um lampejo de algo. Diversão e respeito cruzaram seu rosto. Honestidade é um bom ponto de partida. Por favor, fique à vontade. O voo para Paris dura cerca de 6 horas. Deveria tentar descansar. Ele se sentou do outro lado do corredor, não diretamente em frente a ela, dando-lhe espaço. Ele abriu uma pasta fina com capa de couro e começou a ler. A pequena lâmpada acima de seu assento, iluminando sua expressão focada. Ele não tentou fazer conversa fiada, não. Faça perguntas invasivas sobre sua situação. Ele simplesmente criou um bolso de calma para ela existir. Quando o jato começou a taxiar, a Ara olhou para fora. Janela. O avião virou e por um momento ela teve uma visão perfeita e brilhante do horizonte de Boston. A torre onde ficava o escritório de Mark era alta, farol do poder e da riqueza que ela estava deixando para trás. Ela pensou nele, provavelmente em casa ou num bar com os amigos, rindo, confiante em seu. Luzes da cabine. A Ara encostou a cabeça na janela fria, o zumbido do motores, uma canção de ninar. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela fechou os olhos e sentiu uma réstia de paz. Ela estava acendendo. Ara acordou com o toque suave da aeromoça em seu ombro. Senhora Vance, pousaremos em Paris em 20 minutos. Ela dormiu, um sono profundo e sem sonhos que a iludiu por meses. O cansaço tinha sido mais do que físico. Era tão profundo, e os 6 horas de paz ininterrupta na cabine silenciosa foram um bálsamo poderoso. Do lado de fora da janela, a escuridão do Atlântico dera lugar ao suave cinza do amanhecer de um céu europeu. Julian não estava mais em seu assento. A cabine estava vazia, exceto por ela e o comissário de bordo. O senhor Devo me pediu para não acordá-lo, disse o atendente com um sorriso caloroso. Ele está na cabine da frente. Ele disse para avisar que John Pierre irá encontrá-lo assim que passarmos pela alfândega em Libour. O desembarque foi tão suave quanto a decolagem. O aeroporto trabalhista, assim como seu homólogo de Boston, era um reino de viagens privadas e discretas. Não havia multidões, nem longas filas. Oficial silencioso carimbou seu passaporte com um baque rápido e eficiente, e apenas, como prometido, Jean-Pierre a esperava do outro lado, com a expressão tão calma e reconfortante quanto antes. A viagem em Paris, quando o sol começou a nascer, foi como entrar em um sonho. A cidade estava ainda acordando, as ruas lavadas em uma paleta de rosas suaves e dourados. Eles passou por grandes avenidas ladeadas por edifícios haussmannianos, seus ornamentos de ferro, varandas como rendas contra a pedra clara. O ar que entrava pelas saídas de ar do carro cheirava a chuva, ruas e assando pão. Jean-Pierre parou o carro em uma rua tranquila, rua arborizada no sexto arrondissement, em frente à magnífica expansão do Jardin dos Bourgs. Ele a conduziu até uma pesada porta de madeira entalhada, apertou código e a conduziu a um pequeno e elegante pátio. O apartamento fica em o quarto andar, a cobertura, explicou ele, conduzindo-a a uma pequena fileira. Elevador de ferro. O senhor Devo achou que apreciaria a luz. A palavra apartamento era um eufemismo profundo. O elevador abria diretamente para um amplo espaço cheio de luz que ocupava. Sem fôlego. Toda a frente do apartamento era uma parede de vidro com 3 conjuntos de portas francesas que levam a um amplo terraço de pedra e além dele vista panorâmica perfeita dos jardins de Luxemburgo e dos telhados parisienses, estendendo-se em direção ao horizonte. O espaço foi decorado com um gosto minimalista impecável que ecoava o privado. Jato. Um grande sofá creme de aparência confortável, algumas poltronas elegantes, uma cama de solteiro, poderosa pintura abstrata em uma parede que pulsava com cor. Os pisos eram um parquet quente cor de mel. Em uma grande mesa de jantar de madeira estava um vaso de flores brancas, tortas, uma baguete fresca, uma pequena roda de queijo e um bilhete. A Ara caminhou até e pegou. A letra era nítida e angular. A Ara. Bem-vinda a
Paris. Espero que este espaço lhe proporcione um pouco de paz. A cozinha está abastecida. Jean-Pierre deixará um molho de chaves e um telefone pré-pago para você. Meus dados pessoais. Número está programado. Use-o somente se precisar. Tenho negócios em Genebra. E não vai te incomodar. Há um caderno de desenho e um conjunto de lápis na mesa. Às vezes, a melhor maneira de encontrar sua voz é desenhar um novo mundo, Julian. Seus olhos se voltaram para o moderno e elegante mesa no canto. E lá estavam eles, um lindo caderno de desenho encadernado em couro e uma fileira de lápis de grafite perfeitamente apontados. Era tão específico. Gesto atencioso. Ele não tinha apenas dado a ela um lugar para ficar. Ele tinha dado a ela, de volta suas ferramentas. Ele a via não como uma vítima, mas como uma criadora. Jeanne R. colocou a mala perto da porta. Senhora, precisa de mais alguma coisa? Não. Jeanne R. Isso é mais do que suficiente. Obrigada, ela disse, sua voz cheia, com admiração. O senhor Dero também marcou uma consulta com uma médica, uma mulher, a doutora Sylvie Rousseau. Ela é uma das melhores obstetras de Paris. Seu consultório é a uma curta caminhada daqui. O compromisso é amanhã às 10 horas. Os dados dela estão. Pelo telefone, ele acrescentou gentilmente, com os olhos gentis. Ele pensou que você poderia querer um pouco. Paz de espírito. Ara olhou para ele, atordoado. Ele sabia. Julian sabia que ela estava grávida. Como ele poderia saber? Ela não tinha contado a ninguém. Ele tinha visto a teste no lixo do motel. Será que seu pessoal engenhoso descobriu? Oh, pensou que era invasivo, uma violação de seu segredo mais íntimo. Um nó frio em seu. O velho medo e a suspeita retornaram. Este santuário seria apenas uma gaiola mais bonita? Seria ele outro homem tentando administrar sua vida como se lesse sua mente, disse J.R. suavemente. O Sr. Devo é um homem muito observador. Madame, na gala, ele notou que você evitou o vinho, mas também que você coloca uma mão protetora em seu estômago várias vezes quando seu marido não estava olhando. Foi apenas uma inferência, um palpite. Ele pede desculpa se foi um exagero, uma inferência, não uma espionagem, uma observação. Uma percepção silenciosa e inteligente que não tinha nada a ver com controle e tudo a ver com prestar atenção. Mark nunca tinha notado tal detalhe em 6 anos. Julian tinha notado isso em única noite do outro lado de uma sala lotada. O medo recuou, substituído por onda complexa de gratidão e perplexidade. Depois que Jean-Pierre foi embora, a Ara ficou sozinha no magnífico apartamento silencioso. Ela saiu para o terraço. O ar da manhã estava fresco. E fresco. Abaixo dela, os parisienses começavam o dia, corredores caminhos de cascalho do jardim, crianças uniformizadas caminhando para a escola, o distante som de um acordeão tocando. Era tudo tão real, tão vibrante. Ela estava a milhares de quilômetros de Mark, dos sussurros de seu círculo social, do peso esmagador de sua gabar-se. Aqui ela era anônima. Ela era apenas uma mulher em uma varanda com vista para um jardim e um segredo em seu ventre. Pela primeira vez desde que vi aqueles 2 linhas rosas, o terror foi eclipsado por uma frágil e hesitante rampa de alegria. Um bebê. O bebê dela. Aqui nesta linda cidade, ela poderia dar uma vida a esta criança. De paz, um mundo longe da ambição tóxica de seu pai. Ela voltou. Entrou e caminhou até a mesa. Ela pegou um dos lápis. O peso dele em sua mão era familiar, reconfortante. Parecia voltar para casa. Ela mesma. Ela abriu onde a luz mudava ao longo do dia. Um pequeno jardim comunitário urbano, construída em um telhado esquecido. Uma biblioteca com um canto de leitura perfeitamente posicionado para pegar o sol da tarde. Ela estava projetando para a vida, para o conforto, pela paz. Ela estava projetando para si mesma. Cerca de 1 mês após sua estadia, ela recebeu uma mensagem. Era do Julian. Estou de volta a Paris por 2 dias. Espero. Você está bem.
Você me permitiria levá-lo para jantar amanhã à noite? Ah, um restaurante tranquilo que eu gosto. Jay. Seu coração deu uma pequena guinada nervosa. Tremer. O fantasma estava se materializando. Parte dela estava apavorada. Sua presença tornaria concreta essa estranha realidade onírica. Outra parte dela estava intensamente curiosa sobre o homem que havia orquestrado essa mudança radical em sua vida. E uma terceira parte, menor, queria simplesmente agradecê-lo devidamente. Ela concordou. Ele mandou Jean-Pierre buscá-la. Embora o restaurante ficasse apenas 10 minutos a pé, era um lugar pequeno e despretensioso. Chamou Lamboisina em Guia Saint-Louis sem nenhuma placa, apenas uma porta discretamente iluminada. Lá dentro, havia um refúgio de elegância tranquila. Julian estava esperando em uma mesa de canto. Ele ficou de pé quando ela se aproximou, vestido novamente com um terno escuro simples, o epítome do poder discreto. Ara, ele disse, olhos encontrando os dela. Ele usou o primeiro nome dela pela primeira vez. Você parece bem. Paris concorda com você. É o silêncio, ela disse, sentando-se no lugar que ele ocupava. Ela. E os carboidratos. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Um formidável combinação. O jantar não foi o que ela esperava. Ele não investigou seu passado ou seus planos. Em vez disso, ele perguntou sobre suas explorações da cidade. Ele perguntou a ela o que ela achou do novo edifício Frank Gehry no Fondon Louis Vuitton. E ele ouviu, realmente ouviu, enquanto ela fazia sua crítica, elogiando a ambição, mas questionando sua escala humana. Eles conversaram sobre arte, livros e arquitetura. Ela descobriu que ele era incrivelmente culto, sua mente afiada e curioso. Ele falava de cidades como organismos vivos, de edifícios como conchas que poderia esmagar ou nutrir o espírito humano. Ela se viu falando com uma paixão que não sentia há anos. A palavra saindo dela, suas mãos desenhando formas no ar. Marque sempre. Disse que meu trabalho era impraticável, ela confessou em um ponto, o nome degustação. Como cinzas na boca. A praticidade costuma ser inimiga da visão. Julian retrucou gentilmente. O que ele quis dizer é que isso não servia à sua praticidade. Há uma diferença. Sob sua olhar inteligente e respeitoso, ela sentiu-se desfraldar. Ela não era Mark, a esposa destroçada de Callahan. Ela era uma Lara Vance, uma arquiteta com ideias. Ele viu ela, a pessoa que ela vinha enterrando há anos. Enquanto terminavam a sobremesa, torta de limão leve, ela finalmente criou coragem para fazer a pergunta que tinha. Estava pairando no fundo de sua mente. Julian, por quê? O avião, o apartamento. Tudo isso. Eu sei o que você disse ao telefone sobre potencial desperdiçado, mas tanto. Ninguém faz algo assim. Ele largou o garfo e olhou para ela, sua expressão séria. Minha mãe era pintora, ele começou, sua voz baixa. Uma brilhante. Ela tinha uma bolsa para estudar em Florença quando ela era jovem. Ela tinha um fogo nela. Então ela conheceu meu pai. Ele era um homem homem poderoso e muito charmoso. Ele adorava a ideia de ter uma esposa talentosa, mas ele não conseguia suportar a realidade disso. Seu tempo no estúdio, sua paixão por algo que não era ele. Era uma ameaça. Ara sentiu um arrepio percorrer, descendo pela espinha dela. Ele não a trancou. Julian continuou, com um olhar distante. Ele fez isso lentamente com elogios. Isso também foi uma gaiola. Você é brilhante demais para vender. Seu trabalho, meu amor. Vamos ficar com ele só para nós. Ele comprou para ela o melhor. Suprimentos. Construiu para ela um estúdio magnífico e encheu sua vida com tantos obrigações sociais, tantos deveres como esposa que ela nunca teve tempo ou a energia para usá-lo. Ele apagou o fogo dela com uma luva de veludo. Ele olhou de volta para Lara, seus olhos cheios de uma dor profunda e antiga. Ela morreu quando eu era 20. Ela não era velha, mas seu espírito era. O estúdio estava cheio de telas em branco. Na gala,
Quando vi seu marido rejeitar o trabalho da sua vida com uma piada. E eu vi o olhar em seus olhos, eu vi minha mãe. Eu vi o começo do mesma história. Tenho os recursos para oferecer um final diferente. Então eu fiz. A confissão pairou no ar entre eles, crua e profundamente pessoal. Não era sobre pena. Era sobre empatia. Era sobre ele tentar escrever um erro que moldou sua própria vida. O motivo oculto não era sinistro. Era dolorosamente humano. Lágrimas brotaram nos olhos de Aara. Sinto muito, Julian. Não fique, disse ele, sua voz recuperando a compostura. Só não deixe ninguém colocar suas telas. Quando J.R. a levou para casa naquela noite, o silêncio o carro parecia diferente. Não era mais o silêncio de estranhos, mas o silêncio confortável de um entendimento compartilhado. O desequilíbrio de poder ainda estava lá, um fato de sua circunstâncias. Mas agora estava colorido com contexto, com humanidade. De volta ao apartamento. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade adormecida. Julian Devo não era um salvador ou um príncipe. Ele era um homem, moldado por sua própria perda. Um homem que viu um reflexo da tragédia de sua mãe e escolheu intervir. Ele não a resgatou. Ele simplesmente abriu uma porta e confiou nela para caminhar por ele. Ela colocou a mão na barriga, onde os primeiros e suaves tremores da vida estavam apenas começando. Ela não era sua mãe. Sua história teria um final diferente. Ela pegou seu lápis. As linhas que ela desenhou naquela noite eram mais fortes, mais ousadas, cheias de um novo propósito encontrado. Os meses seguintes foram um período de florescimento tranquilo. O enjoo matinal desapareceu, substituído por uma onda de energia. A barriga de Aar começou a inchar, uma curva suave e maravilhosa que ela traçava com as mãos enquanto estava de pé no terraço todas as manhãs. O bebê era uma presença tangível agora, companheira secreta em sua vida parisiense. Seu trabalho tornou-se seu foco. O caderno de desenho não era mais suficiente. Ela comprou um software de desenho, montou um espaço de trabalho adequado na grande sala de jantar, mesa, e se perdeu na criação. Ela estava projetando um projeto teórico, abrigo para mulheres. Mas era diferente de qualquer abrigo que ela já tinha visto. Foi construído em torno de um pátio central seguro e ensolarado. Os quartos eram pequenos, mas privadas, cada uma com sua própria janela com vista para a vegetação. Havia cozinhas comunitárias, uma biblioteca, uma creche, centro de atendimento e espaços de oficinas onde as mulheres podiam aprender novas habilidades. Não era um lugar para as vítimas se esconderem. Era um lugar para os sobreviventes se reconstruírem. Era humano, digno e feroz. Era tudo o que ela precisava. Ela e Julian estabeleceu uma amizade confortável, embora pouco convencional. Ele iria. Mandava mensagem a cada 1 ou 2 semanas quando estava em Paris, e eles jantavam ou passeavam pela Musa d'Orsay, conversando por horas sobre o uso da luz pelos impressionistas. Suas conversas eram encontro de mentes, um descanso para ambos. Estava congelado. O velho medo, a resposta condicionada à sua presença. Agarrou-a. Seu primeiro instinto foi correr, esconder-se, rastejar de volta para o linda gaiola e trancou a porta. Então ela sentiu um pequeno e insistente chute dentro dela, uma pequena vida lembrando-a de que ela não estava mais apenas lutando por si mesma. Aquele pequeno movimento era uma âncora. Isso a mantinha aterrada. O medo ainda estava lá, mas agora estava misturado com uma onda de pura raiva primitiva. Como ele ousa? Como ele ousa trazer sua toxicidade? Em seu santuário, ele a viu, seus olhos fixos nos dela do outro lado da rua. Um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto. O sorriso de um caçador que finalmente encurralou sua presa. Ele começou a caminhar em direção a ela, esquivando-se de um grito. Véspera. Ela não correu. Ela se manteve firme na calçada, suas sacolas de compras. Um escudo frágil. Ela ergueu o queixo, seu coração martelando, mas sua expressão
Uma máscara de calma que ela não sentia. Elara, ele disse, sua voz um ronronar baixo enquanto ele chegou até ela. Tenho que admitir que essa birra é mais elaborada do que eu esperava. O ninho de amor parisiense de um bilionário. É um pouco clichê até para você. Os olhos dele. Passou por ela, observando seu vestido simples de maternidade e sua barriga inchada. Seu sorriso vacilou por um segundo, substituído por um lampejo de choque genuíno. Então algo mais sombrio. Possessão e grávida. Ele respirou um brilho estranho e ganancioso em seus olhos. Meu filho. Você vai ficar com um filho meu. Este é meu filho, Mark, disse ela, com a voz firme e fria. Você perdeu qualquer direito de fazer parte da vida dela quando me disse para rastejar de volta para você. Ele riu, um riso áspero. Som de desprezo. Oh, Eli, não seja tão dramática. Você estava hormonal. Eu te perdoo. Podemos ir para casa. Nós contaremos. Todos vocês estavam de férias prolongadas na Europa. É hora de acabar com esse joguinho. Ele estendeu a mão para o braço dela. Ela puxou. De volta bruscamente. Não é um jogo. É a minha vida, e você não está mais nela. Rejeição, tão clara e definitiva, apagou o sorriso irônico de seu rosto. Sua expressão endureceu na máscara familiar de fúria que ela conhecia tão bem. Não seja tola. O que? Você acha que esse homem que o devo quer com você? Uma esposa grávida e fugitiva? Você é diversão temporária para ele. Um caso de caridade. Quando ele fica entediado, ele joga. Você e não terá mais nada. Estou lhe oferecendo um caminho de volta para sua vida. Para a nossa vida. A vida que você está oferecendo é uma gaiola, Mark. Estou farta de gaiolas. Ela disse. Esta é uma gaiola maior, ele sibilou, sua voz caindo para um tom venenoso. Sussurro. Você é apenas uma mulher mantida. Você trocou meu controle pelo dele. Pelo menos para mim, você tinha status. Com ele, você é só um segredo. Ele estava usando seu antigo armas, menosprezando-a, definindo sua realidade para ela, fazendo-a duvidar dela. Próprias escolhas. As palavras foram projetadas para encontrar as rachaduras em sua confiança e quebrá-los. 6 meses atrás, eles teriam funcionado, mas ela não era a mesma mulher. Ela passou meses respirando ar livre, reconstruindo seu senso de si mesma desde o início. Ela tinha uma vida, um propósito, uma criança para proteger. A diferença, ela disse, sua voz soando com uma clareza que surpreendeu a ambos. Foi o Julian que me deu a chave. Você só trocava as fechaduras. Agora eu preciso de você. Para ir embora. Eu não vou a lugar nenhum, ele rosnou, dando um passo à frente. Você está minha esposa. Não, disse uma voz baixa atrás. Ela não é Julian. Ele tinha. Apareceu tão silenciosamente quanto o crepúsculo. Ele não estava de terno, mas sim de jeans casual. E um suéter escuro. Ele não parecia ameaçador, mas sua presença mudava toda a dinâmica da rua. Ele simplesmente ficou ao lado de Ara, uma força sólida e calmante. Ele não a tocou, mas ela podia sentir seu apoio como um escudo físico. Mark olhou para Julian, sua expressão uma mistura de ódio e inveja. Devo, o grande homem em pessoa, veio proteger seu novo projeto de estimação? Julian ignorou o comentário. Seu olhar estava fixo em Mark, seus olhos frios e analíticos. Senhor Callahan, o senhor está invadindo um assunto privado. Ar fez seus desejos. Claro. Sugiro que você reserve um voo de volta para Boston. Não há nada para você. Aqui. O filho dela está aqui. Mark cuspiu. Uma criança que ela está carregando e uma criança que ela protegerá de sua marca particular de paternidade. Julian disse sua voz. Ainda quieto, mas agora coberto de gelo. Sei que sua empresa está tentando garantir uma segunda rodada de financiamento para o projeto AT Ayrton. Sou um investidor principal no consórcio que você está cortejar. Seu comportamento aqui, assediando uma mulher grávida em uma via pública, pode ser visto como indicativo de mau julgamento.
instável. O tipo de coisa que deixa os investidores nervosos. Foi um checkmate dado, sem uma única voz alterada. O rosto de Mark ficou pálido. Julian não estava ameaçando-o fisicamente. Ele estava ameaçando a única coisa que Mark realmente valorizava. Sua reputação, sua carreira, sua dinheiro. Mark olhou para Julian, depois para seu rosto, uma máscara de raiva impotente. Ele viu ela ali, não quebrada ou implorando, mas defendida, protegida e forte. Ele viu que havia perdido, total e completamente. Sem outra palavra, ele virou-se e foi embora. Um fantasma finalmente foi banido do banquete. Ara soltou respiração trêmula que ela não percebeu que estava segurando. Suas pernas estavam fracas. Julian virou-se para ela, sua expressão suavizando-se com preocupação. Você está bem? Ela sentiu lágrimas de alívio e resquícios. Medo turvando sua visão. Ele disse, eu estava apenas trocando uma gaiola por outro. O olhar de Julian era direto e cheio de uma profunda sinceridade. Rara, a única pessoa que pode construir uma gaiola ao seu redor é você. Minha única. A intenção era dar a você o espaço e as ferramentas para construir uma porta. Funcionou. Ela olhou do rosto sério dele para o belo edifício que abrigava seu santuário, com a mão apoiada na vida dentro dela. Ela pensou nos designs em seu computador. O projeto para um lugar de cura nascida de sua própria dor. Sim, ela sussurrou, um sorriso aquoso quebrando através das lágrimas. Funcionou. O confronto com Mark deixou um eco. Não de medo, mas de finalidade. Era uma porta que se fechava com força no passado. A fechadura virou, mas também trouxe consigo questões silenciosas e não resolvidas sobre seu futuro. Com Julian em foco nítido. Ele a protegeu, não lutando contra ela. Batalha por ela, mas desmantelando estrategicamente seu oponente. Ele havia tratado ela como uma aliada, não como uma vítima a ser resgatada. Naquela noite, a Bela. O apartamento parecia diferente. Não era mais apenas um santuário. Era um lar. Ela havia defendido. Julian se ofereceu para ficar em um hotel para dar espaço a ela, mas ela insistiu que ele ficasse para o jantar. Ela precisava fechar esse círculo, seguir em frente. Da ambiguidade de seu arranjo à clareza da você teria. Fez isso, não é? Julia encontrou o olhar dela sem hesitar. Sim. Homens gostam. Callahan só entende a linguagem do poder e da consequência. Falei com ele em sua língua nativa. Obrigada, ela disse suavemente. Não apenas por hoje, por tudo. Mas Julian, eu não posso viver da sua caridade para sempre. Eu não vou. Eu tenho estado trabalhando nisso. Ela gesticulou para as plantas. É apenas um projeto, um conceito, mas é o melhor trabalho que já fiz. Preciso me sustentar. Pés para mim e para o bebê. Ele olhou para os desenhos, não com uma expressão superficial, mas com o olhar focado de quem entende de design. Ele passou vários minutos estudando o layout, o fluxo dos espaços, as anotações que ela havia feito, nas margens sobre materiais e luz. Isso não é um conceito, ele disse. Finalmente, sua voz cheia de genuína admiração. Este é um manifesto. É declaração sobre dignidade, segurança e comunidade. É brilhante. Ele olhou para cima. Para ela. A Fundação Devo tem um fundo filantrópico para projetos urbanos inovadores. Arquitetura. Concentramo-nos em projetos com impacto social significativo. Nós recebe centenas de propostas por ano. Ele fez uma pausa e o coração dela começou a bater mais rápido. Isto, disse ele, batendo no desenhos, é melhor do que qualquer coisa que eu tenha visto nos últimos 5 anos. Eu quero que você submetê-lo, não a mim, mas ao conselho. Eu me recusarei a votar. Claro, mas acho que tem uma grande chance de ser financiado. Totalmente financiado. Ara olhou para ele, sem palavras. Ele não estava lhe oferecendo uma esmola. Ele estava oferecendo para ela uma oportunidade profissional,
Um caminho legítimo para a independência construído, com base em seu próprio talento. Ele estava oferecendo a ela uma maneira de transformar sua dor em um legado tangível e duradouro que poderia ajudar inúmeras outras mulheres. Foi o maior presente que ele poderia ter dado a ela. Eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, sobrecarregada. Diga que você vai fazer isso. Ele insistiu gentilmente. Isso merece ser construído. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de alegria pura e genuína. Ok. Ela sussurrou. Sim. Ok. Um sorriso terno transformou seu rosto normalmente. Feições sérias. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para pegar a mão dela, mas para tocar levemente a borda de uma das plantas. Um gesto de respeito mútuo pela obra. A atmosfera na sala. Deslocado. A última barreira entre eles. A dinâmica tácita de benfeitor e o beneficiário havia se dissolvido, substituído pelo equilíbrio dos pares profissionais. O que restou foi algo mais simples e infinitamente mais complicado. O silêncio. Uma atração poderosa que vinha fervendo entre eles há meses. Ara, disse ele, com a voz mais baixa, tornando-se mais pessoal. Há mais uma coisa que preciso confessar. Ela esperou, com a respiração presa na garganta. Minha mãe, ele começou. A história que eu te contei era verdadeira. Mas eu deixei uma parte de fora. A parte sobre mim. Eu era adolescente quando comecei a entender o que meu pai estava fazendo com ela. Como ele estava diminuindo a luz dela. Eu vi, mas não fiz nada. Eu era uma criança, sim, mas eu tinha idade suficiente para falar, para defendê-la, e eu estava silencioso. Eu tinha medo dele, da sua raiva, de perder o conforto e privilégio que ele lhe proporcionou. Seu olhar estava repleto de uma vergonha que já durava décadas, mas ainda estava viva. Quando ela morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria parado assistindo uma mulher brilhante ser diminuído pelo ego de um homem. Quando te vi naquela noite na gala, foi como uma segunda chance, uma chance de fazer o que eu era covarde demais para fazer pela minha própria mãe. Sua vulnerabilidade era crua. Ferida aberta. Ela finalmente entendeu a profundidade da motivação dele. Esta era a redenção dele, não apenas dela. Ele não estava apenas salvando ela. Ele estava de alguma forma tentando salvar a memória de sua mãe e perdoar a menino que ele tinha sido. Você era uma criança, Julian, disse ela, com a voz rouca de emoção. Você não pode carregar essa culpa, talvez, disse ele. Mas isso me levou a te encontrar. Isso me levou a te oferecer este apartamento. E eu tentei a cada passo do caminho usar meu poder de uma maneira que meu pai nunca fez. Para capacitar, não possuir. Ele finalmente olhou para cima e encontrou os olhos dela. Seu próprio brilho com uma intensidade que fez seu coração doer. Mas em algum lugar ao longo do caminho, meus motivos mudou. Deixou de ser sobre minha mãe e começou a ser sobre você. O ar crepitava com a verdade não dita. Passei a admirá-lo mais do que qualquer outra pessoa que já conheci. Tudo de Vance, disse ele, sua voz um murmúrio baixo e constante. Sua resiliência, seu fogo, seu talento, a maneira como você vê o mundo. E eu me apaixonei por você. Ele disse isso simplesmente como uma declaração de fato. Não havia nenhuma exigência em suas palavras, nenhuma expectativa. Era uma oferta exposta na mesa entre eles ao lado do projetos de seu futuro. Ara sentiu uma profunda sensação de retidão, de um círculo completando. Este não era um romance de conto de fadas. Isso era algo real, forjado no trauma e reconstruído com respeito, empatia e ideais compartilhados. Ele não tinha apaixonado por uma donzela em perigo. Ele se apaixonou pela mulher que ela estava se tornando. A mulher que ele a ajudou a ver em si mesma novamente. E ela por sua vez tinha apaixonado por ele. Por sua força silenciosa, sua gentileza surpreendente, seu brilho, mente, e o profundo poço de bondade que ele tanto tentou esconder atrás de uma exterior profissional. Ela se levantou,
contornou a mesa e parou na frente dele. Ele olhou para ela, expressão incerta pela primeira vez. Ela não disse uma palavra. Simplesmente se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão frenética ou alívio desesperado. Foi um beijo de profunda mútua compreensão. Foi um beijo com gosto de segundas chances, de cura silenciosa e de um futuro que esperava ser construído em conjunto. Era a linguagem da luz e da pedra. Uma promessa sussurrada no coração de Paris. Um ano depois, o parisiense. A luz do sol entrava pelo mesmo andar até as janelas, mas iluminava mundo diferente. A grande mesa de jantar ainda era um espaço de trabalho, mas agora projetos arquitetônicos para a Casa Vance. O conselho insistiu em nomear o abrigo atrás dela, espaço compartilhado com uma série de mamadeiras, mordedor meio acabado e uma pequena girafa de pelúcia. No centro sala de estar, sobre um macio tapete de pele de carneiro, Julian Devo estava sentado de pernas cruzadas no chão, fazendo uma cara ridiculamente complicada para a menina de 6 meses. Encostada em uma almofada. A bebê Lily Rose Devo gargarejou de alegria e estendeu uma mãozinha gordinha para bater em seu nariz. Lily tinha olhos de safira e a natureza silenciosa e observadora de Julian. Ela era uma criança da paz, nascida em mundo de amor e luz, um mundo que sua mãe lutou tanto para criar. Ara ficou parada junto à janela, observando-os. Um sorriso suave brincava em seus lábios. A visão deste homem poderoso e formidável, um homem que podia movimentar mercados com um único telefonema, totalmente cativado por sua filhinha, encheu seu coração. Com um calor quase avassalador. Sua vida estava irreconhecível devido ao sufocamento. Existência da qual ela havia fugido em Boston. A Vance House estava agora em construção. Num bairro tranquilo no 19º arrondissement. Uma estrutura em ascensão feita de madeira sustentável e aço reciclado. Seu futuro com base no respeito mútuo e na confiança absoluta. Ele era ela. Seu defensor mais ferrenho e seu crítico mais astuto, incentivando-a a ser mais ousada em sua desenhos. Ela, por sua vez, trouxe suavidade e luz aos seus desenhos cuidadosamente ordenados. Ensinando-lhe a alegria das manhãs de domingo sem estrutura e o simples prazer de adormecer com um bebê no peito. O desequilíbrio de poder que antes definia suas circunstâncias havia encontrado seu equilíbrio. Ele ainda era um bilionário e ela era uma arquiteta em atividade, mas em sua casa. Eles eram simplesmente Julian e Ara, parceiros em tudo. Mark era memória distante, um fantasma em que ela havia parado de pensar há muito tempo. Ela soube por meio de sua irmã Maya que sua empresa havia perdido o financiamento do projeto Ayrton. Sua reputação havia sido abalada. E seu mundo cuidadosamente construído começou a ruir sob o peso de sua própria arrogância. Ele tentou contestar o divórcio para reivindicar Lily, mas os advogados de Julian, combinados com os de Ara, próprio testemunho e evidências de seu controle financeiro, o deixaram sem chão para se firmar. Ele havia desaparecido de sua vida, uma nota de rodapé em uma história que havia se tornar um épico. Julian ergueu os olhos de suas obrigações de pai e cruzou com o olhar dela. Ele sorriu, um sorriso genuíno e despreocupado que era reservado apenas para ela e seus. Filha, no que você está pensando? Ele perguntou. Eu estava pensando em projetos, disse ela, caminhando até. Junte-se a eles no tapete. Ela se sentou e Lily imediatamente se virou para se inclinar contra a perna da mãe. O abrigo? Ele perguntou, acariciando os cabelos finos e escuros de Lily. Cabelo. Aquela Ara disse. E outros? Ela encostou a cabeça no ombro dele, respirando o cheiro familiar e reconfortante dele. Eu estava pensando no nosso projeto, em como começamos com uma fundação quebrada e construímos isso. Ela gesticulou. Ao redor da sala, para o bebê, para os desenhos, para a vida que eles haviam criado. Julian passou o braço em volta dela, puxando-a para perto. Você desenhou os planos. Ele disse suavemente. Eu apenas forneci alguns dos materiais. Ela olhou para os planos. Para a Casa Vance,
As linhas limpas prometem segurança e um novo começo para tantas mulheres. Então ela olhou para Lily, sua própria criação linda e perfeita. Ela estava construindo mais do que apenas prédios. Ela estava construindo um futuro. Lá fora, os sinos de uma igreja próxima começaram a tocar, suas notas flutuando no ar da tarde. Era um som que já tinha sido estrangeira e agora era a trilha sonora de sua casa. Ela tinha sido levada de avião para Paris como uma mulher grávida e desesperada, fugindo de um ex-marido presunçoso. Ela recebeu um santuário e o transformou em uma vida. Não era um conto de fadas. Final da história porque não foi um final de verdade. Foi um começo construído não sobre magia, mas sim na resiliência, na coragem e no poder silencioso e extraordinário de uma segunda chance. A história de Ara não é sobre ser resgatada por um bilionário. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher levada ao seu limite recupera seu próprio poder. Trata-se de descobrir que a base mais forte que você pode ter, tudo que você constrói é aquele que você mesmo projeta. A verdadeira liberdade não é escapar de uma gaiola. É sobre perceber que você tinha as plantas da porta o tempo todo. O que você pensou na jornada de Ara? Você acredita que os motivos de Julian eram puros de o início, ou evoluíram? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvi-lo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias reais, dramáticas e emocionantes. Obrigado por assistir.